É interessante porque eu não trabalho com crianças, né? E também não trabalho com neurociências. É interessante a minha participação no Congresso, né? Mas eu tenho uma... Mas está ali no centro das relações humanas, né, isso. doutor? Não, e eu tenho uma vivência grande com esse assunto por vários caminhos. Mas o que eu acho é o seguinte, é claro que a neurociência trouxe uma contribuição fundamental ao identificar esses mecanismos e ao identificar patologias. Novas patologias foram identificadas e valorizadas como o distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade. Né? O problema é que isso entrou no mundo do consumo, né? Isso entrou no mundo do prazer e da facilidade. Então é mais fácil a gente identificar uma criança como tendo hiperatividade e déficit de atenção do que ela tendo algum tipo de problema emocional, por exemplo. Né? É mais fácil a gente, um professor decidir, eu já estou dizendo decidir, que essa criança deve ser tratada, né, e encaminhar essa criança a algum tipo de atendimento, né, do que identificar problemas que são muito mais difíceis de serem abordados, tratados, enfrentados. Né? Uma medicação é simples de dar. Né? Outros fatores. Outros fatores são muito mais complicados. Né? Então, eu acho que o que aconteceu é que a neurociência trouxe isso, né, e trouxe para o bem, né, abriu uma porta, né, mas nessa porta entrou junto, né, uma série de outras coisas que ampliaram a intenção inicial e o que eu acho que acaba acontecendo hoje em dia é um excesso de diagnósticos de déficit de atenção. Lamentavelmente, eu não sou especialista na área, mas eu converso com especialistas na área e eles têm a mesma impressão, né, de que se não há um diagnóstico preciso desse assunto, se não é um profissional muito bem gabaritado, treinado, etc., etc., a tendência é fazer, assim como em outras áreas, por exemplo, a área da depressão, né, também temos um excesso de diagnóstico de depressão, com uma quantidade imensa de pessoas medicadas para depressão, e hoje em dia tudo é depressão. Né? Então eu acho que assim como a neurociência abriu essa porta, né, lamentavelmente a sociedade aproveitou essa porta para botar os mecanismos de rapidez, prazer e se livrar da dor, porque nós estamos numa época que passar por dores passou a ser uma coisa horrorosa. Claro. Né? Aí vem aquilo que a gente comentava no início, né? É mais fácil lidar com as coisas cognitivas do que com as coisas da vida mesmo. E a dor aí, não só a dor física, mas a dor mesmo de viver, né? De passar crescer, por alguma, de crescer. Mas vejam assim... Isso, eu queria ouvir mais... Este assunto, assim, que o Dr. Kalisch aponta, embora não seja, assim, assunto específico do nosso congresso, todavia é um assunto diário, constante nas salas de aula. Entender o limite entre o que realmente é doença e o limite onde não existe limite, onde não existe intenção de comportamento, onde tudo é liberado, onde se apela para a facilidade. Ou seja, como eu não consigo ordenar, dar uma certa disciplina para o meu filho, eu levo ao psiquiatra porque ele vai dar um remédio, ele acalma e eu fico melhor com o meu filho. Transfere, facilita um pouco. Às vezes transfere para a escola, né? Isso. Então, assim, realmente são problemas diários, né? Constantes. Mas, de qualquer maneira, assim, o Congresso, ele quer ajudar a compreender isto. Ele quer ajudar a trazer para os professores, para os diretores que estarão presentes, para as pessoas envolvidas com a educação, elementos a mais para poder entender e para poder depois trabalharem com mais eficácia em sala de aula, trazerem mais resultados. Mais resultados, mais um trabalho de mais alegria, de mais contentamento, porque estes problemas citados e essa heterogeneidade que existe na sala de aula, se por um lado é preocupante, por outro lado também é portadora de muita riqueza. Ou seja, poder conviver com pessoas auditivas, visuais, sinestésicas ao mesmo tempo, faz com que o professor também busque alternativas para poder atender a todos. E existe aí, então, um momento de criatividade,
de busca de solução, até diria assim, de prazer, porque não tem nada mais bonito para uma direção de escola ouvir o professor dizer assim, mas hoje eu consegui dar uma aula fantástica. Né? Então, muitas vezes, não é só uma questão de o aluno permitir ao professor que ele dê esta aula, mas que o próprio professor se sentiu entusiasmado, conseguiu, o prazer de fazer. Conseguiu entrar no mundo daquela juventude, daquele jovem, conseguiu transpor a eles, assim... Porque esse congresso, eu queria puxar um pouquinho mais para o senhor, esse congresso é dedicado mais aos professores, né, e trazendo todas essas áreas. E nós estamos falando muito em pais e muito em alunos, mas o prazer do professor e essa mudança toda que está acontecendo, que muda métodos, né, como a professora Fernanda falou, né, por exemplo, a questão na sua área, por exemplo, a área de humanas, né, da história, a gente aprendia muito história decorando, né, datas ali, eventos e tudo, e hoje se tem um mundo assim para aprender, mil outras formas, que o professor o professor vai se reciclando e vai mudando o seu papel, sem perder o prazer. Sim, eu quero fazer um link, inclusive, com uma das primeiras ideias que apareceu aqui no debate, que é a questão da tecnologia. Né? Hoje nós temos informática, Facebook, temos Google, temos uma porção de ferramentas que podem nos dar uma infinidade de informações. E muitas vezes os alunos confundem informação com conhecimento. Né, Fernanda? E é um pouco diferente. Né? Uma informação é fácil, conhecimento é um pouquinho mais difícil. E no mundo cheio de imagens, de velocidade, de cores, de alternativas, trabalhar uma informação para ser transformada em conhecimento é para muitos jovens um ato heróico. Porque ele não é tão veloz, a produção desse conhecimento, a elaboração desse conhecimento, não é tão veloz quanto a busca de uma informação. E depende da maturidade também, não sei. Então existe todo um processo, concorda, doutor? Sim. Né? Não há nada dentro de nós que não tem que ser processado, que não tem que ser amadurecido, né? Que não tem que ser incorporado ao nosso mundo pessoal. Né? Nada vira conhecimento próprio se não passar por um processo individual. Né? Então, uma informação que é só recebida, né? ela entra e, de uma certa forma, ela sai. Né? Ou ela é mal incorporada. Né? Mas, para se tornar conhecimento, ela tem que passar por vários processos internos que envolvem amadurecimento, articulação, capacidade de transformar isso em algo integrado dentro da sua pessoa. Então, a não existência disso nos coloca num mundo de informações desordenadas. Né? E aí até tem uma coisa que desvia um pouco o nosso assunto, mas que é interessante a gente falar. Né? Toda a sociedade, a função maior da nossa sociedade, de todas as sociedades, é dar conta das nossas dificuldades básicas do ser humano. Nós precisamos viver em grupo, e nós nos organizamos assim porque nós precisamos viver em grupo e nós temos uma tendência a nos vincular. Né? Se a gente quebra muito as regras desse jogo, né, nós alteramos coisas muito, muito básicas. Né? Então, onde é que eu quero chegar com isso? Né? Por exemplo, pegar um exemplo. Uma das coisas que o ser humano tem que dar conta com o processo de civilização, né, é com a agressão. Né? Todos nós temos que dar conta da agressão e a sociedade tem que tomar conta da agressão. E para isso tem que ter um processo civilizatório que envolva esses processos de conhecimento e de incorporação. Né? E isso depende de regras sociais mais ou menos estabelecidas. Não que elas não possam mudar, mas elas não podem ser quebradas. Claro. Né? No momento que elas são quebradas por coisas muito fantásticas, vou pegar um exemplo que nem está na nossa discussão. Né? A hipertecnologia nos permite, hoje em dia, alterar a nossa genética. Né? E alterando a nossa genética, nós podemos criar qualquer ser. Né? Se isso não tiver uma ética, se isso não tiver integrado a um mundo preciso, né? Isso sai do controle. Já que o senhor fez um exercício de futuro, deixa eu perguntar aqui para a doutora Fernanda, assim, como é que vocês estão praticando isso, assim, a figura do professor, que hoje convive com 30, não sei, com 20, 30 alunos em sala de aula de diferentes personalidades, como a gente viu aqui,
Né? Mas isso vai continuar? Será que o futuro vai ser assim, já que temos toda essa tecnologia aí à disposição? Não, esse modelo de sala de aula que tem hoje, será que isso vai prosseguir por algum tempo? O modelo de sala de aula, né, presencial ainda se configura a pessoa do professor, um grupo de alunos, e aí eu vou dizer que no ensino superior nós temos em algumas instituições professores lidando com 150 alunos. Claro. Se é possível se imaginar, né, uma boa interação nesse momento. E com relação aos recursos tecnológicos, lógico, temos a EAD, né, Educação à Distância, que se faz presente e com certeza vai ser um investimento que vai ocorrer por parte de muitas instituições. Mas que bom, né? É o que eu digo, esse ensino, o grupo junto é bom assim para não perder esse contato humano também. Né? Exato, tem esse lado. Mas eu diria que o principal é essas relações professor e aprendentes, né, como aprendente e os alunos também entendendo aqui como sujeitos aprendentes, enxerguem nessas possibilidades de mediação justamente o crescer em termos de aprendizagem, seja ela presencial, seja ela virtual, mas as potencialidades desses ambientes educacionais. Porque muitas vezes estás na presença, mas se não tens conhecimento realmente de todas aquelas potencialidades que ali estão, também se perde, não é? Então, a questão é como otimizar essas possibilidades. E como é que o professor se vê nisso? Assim, o que se está passando? Porque o professor está passando por um processo muito de mudança. E aí né? nós entraríamos na questão do mal-estar docente, não é? Que já é um objeto de pesquisa no campo da educação. Como é que o professor tem, né, justamente administrado todas as exigências dessa modernidade, né? Porque ele não é a maioria não é da geração Y, né? Exato. Mas já é objeto de estudo, com certeza, o mal-estar docente em função dessas demandas sociais. As alternativas são muitas, não é? Cabe a cada um buscar aquilo que melhor vai lhe auxiliar, e a intenção do Congresso justamente é se tornar uma alternativa, não é? Como o professor poderia, então, conciliar aquilo que ele traz através de sua formação, e aí eu diria que, dentro de uma perspectiva de formação docente, os cursos de licenciatura ainda estão carecendo Exato. de uma interlocução maior entre a neurociências e a educação, né? E daí os cursos que formam os professores vão ter que também... Exatamente, vão ter que ser revisitados, não é? Vai ter que haver uma análise curricular, buscando justamente adentrar esse campo novo, né, que alguns denominam de neuroeducação, para que o professor busque aí algum subsídio para melhorar a sua prática. Professor, eu falei agora assim, a geração Y, né, para explicar, porque tem esse choque, né, a geração Y, esse pessoal todo que nasceu aí a partir dos anos 80 e que teve a tecnologia sempre, e jogos e elementos, e sempre toda essa função cognitiva a seu favor, em conflito com outros que vieram antes e que, foram lá estudar, decorar, fazer, né, de uma forma... Como é que está sendo? Tem também, eu acho que tem uma discussão ali, eu vi no curso, né, de esse... exatamente. O tema, assim, um novo olhar, ele é bastante abrangente, porém ele é, diríamos assim, bastante objetivo também. Ou seja, nós falamos da figura do professor. De certa maneira, existe, assim, por parte de uma parcela da sociedade, dizendo que o professor é o grande responsável pelo insucesso da educação, pelo fato de que os alunos não aprendem, os alunos não saem bem nas avaliações, quer regionais, ou da própria escola, ou até avaliações internacionais, a história do PISA, assim por diante. O que nós encontramos, assim, é um mundo bastante heterogêneo, né? Nós encontramos professores tremendamente engajados em novas tecnologias, em novas metodologias, estudando, se aperfeiçoando e conseguindo levar à sala de aula uma experiência de aprendizado muito significativa e muito prazerosa. Mas esse espectro também é enorme, então nós também encontramos professores que têm suas limitações, professores que têm dificuldade de avançar, de darem passos em busca de novas informações, de buscar novas metodologias, pesquisar novas ferramentas e assim por diante. Então, realmente se cria um conflito. Numa escola, diríamos assim, normal, aqui em Porto Alegre, nós encontramos, na mesma escola, professores
que estão bem avançados, que conseguem desenvolver uma atividade excelente com seus alunos, e professores que têm uma porção de dificuldades. Aí, claro, nós temos que analisar as questões pessoais, psicológicas, diríamos assim... E até das turmas, né? Porque às vezes são tão heterogêneas de alunos que têm mais... Mas o que nós constatamos assim, os professores que têm desejo e vontade e aceitam o desafio de avançar na busca de novos conhecimentos, de novas informações, por exemplo, aperfeiçoando-se no campo das neurociências, esses professores provavelmente conseguirão um resultado diferente daqueles que não fazem isso. Claro. E o Congresso quis realmente chamar a atenção. Olha, gente, precisamos um novo olhar. Só para, já nos encaminhando para encerrar aqui essa parte do programa, eu sei que as inscrições estão encerradas, mas vai ficar alguma coisa? Professores que não podem assistir, depois tem alguma forma de ter acesso aos conteúdos Grande parte das conferências serão gravadas. Porque olha aqui, vai desde conhecimento, um olhar epistemológico voltado à sociedade contemporânea, a ciência da mente, cérebro, educação no mundo, seus achados, que é a doutora Lucy Matos de Andrade, tem a conferência da doutora Tracy Espinosa. Já está em Porto Alegre, vem do Equador. Olha, né, que tem pais, filhos, conflitos e possibilidades, que é o Dr. Calixto, mas tem também neurociência, educação e implicações para o ensino, que a doutora Fernanda participa, neurociências, relações com professor e aluno, emoções, competências e valores para o educador, tem também a questão de transtornos globais do desenvolvimento com o Dr. Rudimar Riesgo. Então, nossa, o mundo, né, tem muita coisa, tem que ter acesso. Depois, para ter acesso, entrar em contato com o Cinep, como é que faz? Isso, realmente esse congresso está apresentando para os professores do ensino particular gaúcho, principalmente para eles, mas não, isso não isenta para todos, né? Os educadores, um prato cheio, um prato bonito de informações, de conhecimentos. E para as pessoas que se envolvem, isso, na área. Né? E diríamos assim, que o objetivo principal do congresso foi oportunizar momentos em que o professor consiga adentrar dentro dessas áreas e sair de lá mais convencido, mais forte, assim, para facilitar a sua prática e ter mais segurança naquilo que faz. E obter com isso um resultado melhor. Olha, sucesso ao encontro, sucesso a vocês todos. Muito obrigada pela presença aqui, né? A doutora Fernanda, o doutor José Carlos Calixto, o professor Oswaldo Dalpiazza. Obrigada, parabéns aí pelo evento e até uma próxima. Vamos ver se voltamos a falar assim especificamente aí sobre outros temas do evento. Bom, e o Cidadania agora faz um breve intervalo.